E aí, nação celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Neste domingo é o famoso Domingol, para aqui mais um conteúdo sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá, essa é a capa de mais um vídeo, nação. Bora porque tem atualização importantíssima sobre Gerson no Cruzeiro, inclusive resposta do jogador, tá, ao desejo do Cruzeiro e resposta que vai te deixar feliz. Bora falar aí sobre outros assuntos paralelos ao mercado e bastidores importantes do maior de Minas. Eu já peço logo de cara aquele like mais do que humilde, nação. 500 joinha me ajuda aí a bater essa meta, essa marca, eu conto com você para mais uma meta alcançada nessa semana. Já se inscreva no canal, hypa o nosso vídeo, comenta bastante e compartilha também aqui o nosso conteúdo. Rapaziada, a primeira coisa que eu queria trazer aqui não é uma notícia, mas uma reflexão, rapaziada. 89.674 sócios. Será que a gente não vai bater de jeito nenhum 100 mil sócios? Porque... poxa, o Pedrinho, quando ele assume o Cruzeiro, e assim também tinha sido com o Ronaldo, uma das poucas coisas que ele nos pediu para que o Cruzeiro tivesse um time forte, fosse a ajuda no programa de sócios 5 estrelas. E infelizmente a gente já bateu na trave aí dos 100 mil, agora nessa reta final do ano, chegamos a ter ali 94, 95, 96 mil sócios. E aí, rapaziada, Cruzeiro eliminado na Copa do Brasil, só foi decaindo. Eu acho que na sexta a gente tinha 90 mil e alguma coisa. Hoje é domingo, baixou de 90, 89.674. Nós precisamos fazer uma corrente para que consigamos aí o quanto antes bater esses 100 mil sócios. Dá para dizer, por tudo que está sendo ventilado no mercado, por fontes confiáveis que a gente tem escutado, que a diretoria vai fazer a sua parte. E nós, quando é que nós vamos bater esses 100 mil sócios, ação? Vejo que dentro do Mineirão estamos mais, né, do que com as promessas pagas, porque tivemos aí quase 900 mil torcedores só no Campeonato Brasileiro, nos jogos que o Cruzeiro fez como mandante, uma média sensacional, a arrecadação que eu já trouxe em vídeo nessa semana, recorde. Mas e no programa sócio 5 estrelas, tem sócio lá que você paga R$19,90 e tem ainda acesso ali, né, de uma determinada prioridade de ingresso. Vamos tentar, eu acredito. Vamos lá, nação, próxima info, só ajustando aqui a tela, bora falar de uma importante vitória nos bastidores, porque é uma baita vitória. Eu falei no vídeo, se eu não me engano, da sexta, que o presidente do Flamengo estava tramando nos bastidores contra o Cruzeiro, contra a SAFs, mas não deu muito certo não, tá? Basicamente, o que alguns clubes associativos gostariam é que a alíquota, né, do que é descontado do que você arrecada anualmente, no caso do que a SAFs arrecada anualmente, subisse de 5% para 8,5%. Um absurdo. Mas, em nome da estabilidade econômica, como o nosso Sérgio Santos Rodrigues, que é um dos que lutam pela SAF, né, na Câmara dos Deputados, como mesmo disse, né, em nome da estabilidade econômica, segurança jurídica, atração de investimento e melhoria no futebol brasileiro, a Câmara dos Deputados manteve a tributação das SAFs no patamar previsto pela Lei 14.193 de 2021, qual seja 5% de alíquota como previsto pela TF. As 127 SAFs existentes e todas as outras que virão agradecem a coerência, ótimo poder participar desta deliberação tão importante. O Sérgio, que se eu não me engano, ele acaba assumindo o cargo, né? Eu acho que ele era vice de uma deputada, vocês me corrigem nos comentários. Ele acaba assumindo o cargo porque essa deputada acabou se afastando por algum motivo. Acho que foi isso. Mas tá aí, de qualquer jeito, a votação, ó, amplamente favorável, tá? Para manter aí não somente essa questão dos 5%, mas outras também, que é muito favorável a quem é SAF no Brasil. Próxima info, agora a gente vai adentrar aqui no assunto que vocês gostam mais, que é o mercadão da bola. Primeiramente falando que o Cruzeiro recusou uma proposta do futebol asiático pelo Tevez, informação do GE, dando conta de que o Cruzeiro recebeu uma proposta do Yokohama Marinos do Japão pelo atacante Tevez, tá? Mas o Cruzeiro rejeitou porque entende que o Tevez
faz parte do planejamento para 2026, principalmente pensando em início de temporada. A ideia do japonês era o empréstimo do Tevez por uma temporada e meia até junho de 27. O Cruzeiro não receberia pela cessão, ou seja, realmente é muito desfavorável, mas o contrato previa a opção de compra de 70% dos direitos por 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,8 milhões de reais. Vamos ser sinceros, né? Proposta bem fácil aí de ser recusada, foi o que aconteceu. Notícia, nação, de especulação de nomes, né, no Cruzeiro, nem tá na capa para não gerar tanto alarde, vamos esperar se realmente pode se concretizar. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o Cruzeiro abriu negociações e tenta a contratação do meio atacante Bitelo. O jogador tem 25 anos e está atualmente no Dinamo Moscou. E assim, ele é um dos destaques da equipe do Dinamo, lá na Rússia, né, mais um jogador no futebol russo que o Cruzeiro tenta trazer, pelo menos segundo o Thiago Fernandes, mas é o que eu disse, essa notícia eu trato mais como uma especulação, bora ver se mais fontes falam sobre isso, do mais não tá na capa, não tá no título, mas tá registrado aqui no vídeo. Outra info, nação, e agora a gente vai entrar aqui no assunto Gerson, porque temos atualizações importantes sobre esse assunto, avanço nas informações para vocês. Duas fontes diferentes avançaram em mais informações, tô aqui com a atualização do pessoal do GE, tá? O Pedro Rocha que trouxe essa informação ontem em primeira mão. E aí também junto com ele Cauê Mota. E já vou trazer a atualização no Samuel Venâncio. Vamos lá. Primeiramente, atualização. Cruzeiro vê Tite como trunfo nas negociações por Gerson, já que o técnico é grande admirador do volante e trabalhou com ele na seleção e no Flamengo. Aí alguns obstáculos e alguns avanços, nação. O Zenit, ele quer um retorno imediato após investir os 25 milhões de euros. Isso há menos de 6 meses, né? Então, em outras palavras aqui, o Zenit quer grana, quer La Plata. Não vai imaginar que vai ser muito fácil negociar com os caras de forma parcelada ou algo do tipo. O Zenit considera que o Gerson está se adaptando bem na Rússia. Até tipo assim, dá pra pensar em descartar porque realmente a coisa não vingou. Não é a visão dos russos, segundo a apuração do GE. Mesmo com possível inclusão do Jonathan Jesus na troca, o clube russo prioriza a caixa. Então dá a entender que os russos querem meio que uma negociação paralela. Cruzeiro ainda precisaria pagar salário alto, acima do que qualquer jogador do elenco recebe, e compensação financeira a pedido pelo staff do Gerson. Isso aqui pra mim, rapaziada, é algo delicado e que pra mim joga muito contra essa possível chegada do Gerson. Porque muitos flamenguistas que cobrem o dia a dia do Flamengo mencionavam quão o pai do Gerson, cara, era um cara que se pudesse sugar até o talo ele sugava. E é o que tá aparecendo. Além do Cruzeiro ter que pagar um salário alto pro Gerson, chegar a um acordo pra pagar, sei lá, 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões pelo Gerson, o pai do Gerson, ele quer um valor à parte de bonificação, como se o Gerson tivesse indo de graça. Porque acontece isso no mercado, né? Você traz, por exemplo, o Gabigol de graça, porque o Cruzeiro não pagou nada ao Flamengo, porque ele ficaria livre no final de 2024. Aí você paga um salário e você paga uma bonificação para você trazer o atleta. Aí é normal, hoje em dia, no futebol, essas negociações. No Brasil e no mundo. Foi assim com o Mbappé, por exemplo. Lá no Real Madrid. Mas aqui, cara, o Gerson tá empregado, muito bem empregado, e precisaria pagar uma bala pra ele chegar. O pai do Gerson, como staff do jogador, quer mais essa grana. Cara, eu não gosto disso. Já me desagrada demais, tá? Então, as atualizações aqui pelo GE já me desanimam muito, tá? Sobre essa situação toda. E a atualização por parte do Samuel Venâncio é a seguinte, ó. O Cruzeiro procurou o Gerson e seu staff para entender as negociações antes de procurar o Zenit. E aqui tá a boa notícia, pelo menos no aspecto do que o Cruzeiro teve um retorno positivo do atleta. Em outras palavras, eu aceito ir pro Cruzeiro, tá? Vocês querem me levar, Cruzeiro? Pode então negociar com o Zenit que, se vocês chegarem a um acordo lá, a gente vai chegar no acordo aqui, porque eu tenho a tendência de aceitar a proposta de vocês. Agora é aguardar se o Zenit diminui a pedida. Se sim, a conversa poderá
ser retomada. Então, outras palavras aqui, segundo Samuel Venâncio, entre Cruzeiro e Gerson, o que tinha que ser conversado já foi. O Cruzeiro já tem o aceite do jogador. Falta agora chegar no acordo com o Zenit. Se chegar no acordo com o Zenit, retoma a conversa com o Gerson em paralelo com o clube russo. Vai virar novela, nação, será? Ai, 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 hein? Vamos lá, para finalizar o vídeo, duas notícias aqui de mercado. Primeiramente, falar para vocês aqui, trazer para vocês o plano B para a zaga, tá? Porque na capa do nosso vídeo tem a informação sobre a culpa ser do Cruzeiro, o fato de que o Zenit já deixou bem claro que não vai negociar mais o zagueiro Nino. Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras interessados no zagueiro Nino. Aparentemente o Zenit estava satisfeito em negociar, já tinha aceito. O jogador também tem um desejo de sair do futebol russo, mas o Zenit, o que o jornalista Jorge Nicola descobriu é que o Zenit estava aceitando negociar o seu zagueiro, porque tinha certeza que chegaria outro zagueiro brasileiro lá, que é justamente Jonathan Jesus. Então, como o Cruzeiro tá fazendo jogo duro, por enquanto o Zenit não tem certeza que vai ter o Jonathan, o Zenit também não vai liberar o Nino, até ter essa certeza. Então, a culpa é do Cruzeiro, do Fluminense, do Palmeiras e do próprio Cruzeiro não conseguir avançar pelo Nino, e mais do que isso, do Zenit deixar bem claro pro mercado que nesse momento ele não é mais negociável. Aí entra o plano B, que eu tô trazendo pra vocês aqui, tá? Matéria da ESPN, Cruzeiro quer Vitão do Inter, mais alta pedida do Clube Gaúcho, é obstáculo, né? Vitão aí na capa com a camisa do Shakhtar, né? Ele que jogou até que relativamente bem lá antes de se transferir pro Inter e ser hoje um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. De olho na contratação de um zagueiro para 26, o Cruzeiro colocou mais um nome no seu radar. Matéria da ESPN, do Bruno Andrade e do Felipe Silva. A ESPN apurou que a Raposa fez os primeiros contatos e consultou condições do negócio. Apesar do interesse, o Clube Mineiro ainda avalia se formalizará uma oferta, já que a pedida do Colorado pode se tornar aí um obstáculo. O Inter detém 80% dos direitos econômicos do jogador e deseja receber 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões, no negócio. O defensor tem contrato com os gaúchos até o final de 26 e não deve renovar. Eu vou ser sincero aqui pra vocês, essa nação. O que o Inter quer é basicamente o que o Zenit quer pelo Nino. É basicamente isso. O Zenit queria inicialmente 15, foi abaixando até chegar nos 10. Há quem dizia que o Zenit poderia aceitar até 8. Então, assim, seria valor por valor, jogador por jogador. E dois jogadores muito bons. Então, numa dessa, por que não? Por que não? É um jogador um pouco mais jovem. Pô, tem um potencial gigantesco. Já são duas janelas de transferências que o Flamengo tá de olho no Vitão, né? Então, assim, cara, eu acho interessante. Bora ver se avança. Por enquanto. É apenas ali um jogador, segundo a matéria, né? Que o Cruzeiro consultou e vai pensar se realmente formaliza uma proposta. E aí a gente finaliza o nosso vídeo só pra enfatizar o interesse do Cruzeiro no Everton Cebolinha, porque o Adroaldo Leal, na 98, no site da 98, trouxe nessas últimas horas, né, de ontem para hoje, a informação de que realmente o Cruzeiro está monitorando de perto a situação do Everton Cebolinha do Flamengo. Buscando reforços pontuais, o Cruzeiro está de olho no atacante Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. O jogador de 29 anos tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 26, porém já revelou que gostaria de ter mais minutos em campo, o que no atual elenco do Flamengo é muito difícil. E aqui a matéria fala que é um jogador que o Cruzeiro está de olho, principalmente por conta do Tite, enfim. Mas basicamente fala ali que monitora, não tem proposta, não tem conversa, é apenas o monitoramento. Mas também, né, nação, é uma informação que a gente já trouxe, tá? Em alguns dias, só tá sendo reforçada aí pelo Adroaldo Leal nessas últimas horas. Fechou, nação? Dá pra dizer que foi um vídeo aí até que recheado, né? Falamos de Mercadão, falamos de assuntos importantes nos bastidores. Se você puder, rapaziada, compartilha esse vídeo, principalmente por conta do início. Vamos tentar aí bater 100 mil sócios em 2026, é muito importante, não falta muito. Cerca de 10 mil cruzeirenses, tem sócios mais acessíveis, né? Nem todo mundo tem condição, é fato. Mas quem tem condição de pagar 20 por mês, pô, é uma baita oportunidade.
É para ajudar um novo Cruzeiro, né? Numa nova perspectiva. Voltamos à Libertadores. Pô, previsão novamente aí de investimentos de 200 milhões na temporada, só em reforços. Contas em dias, pagando tudo aquilo que foi acordado na recuperação judicial. O panorama ele é lindo e a gente precisa mais do que nunca ajudar. Já estamos ajudando, como eu disse, viu? O Cruzeiro esse ano fez coisa linda, coisa maravilhosa jogando como mandante. Recorde, né, de presença nos jogos do Maiores de Minas. Segunda melhor média no Brasileirão. Pô, arrecadação recorde na história do clube. Então assim, rapaziada, manter isso para 26 é importante, com o Libertadores, mas também ser sócio é importantíssimo. Deixa o like, chegou até aqui, hype o vídeo, me ajudem nessa. Até a próxima, fiquem com Deus, Ação Celeste. Tamo junto.